Olá, vamos começar mais uma videoaula e hoje falando sobre medidores de radiação ionizante. É a terceira e última parte de medidores de radiação ionizante. Então vamos para o próximo slide. Então olha só, os detectores de radiação ionizante, eles são de leitura direta, alguns deles, né? E a gente tem dois tipos de efeito. Efeito de ionização, que são os detectores a gás, e o efeito de excitação, que são os cintiladores. Na aula anterior, a gente falou sobre esses dois efeitos. Né? Ionização, quando eu arranco um elétron de um átomo e transformo ele em um íon. E efeito de excitação, quando eu transformo, eu dou energia para um elétron, ele sai de uma camada, vai para outra e depois ele retorna, e quando ele faz esse retorno, ele libera energia em forma de luz. Então ele faz uma cintilação, ele brilha. Ok? Bom, nos detectores a gás, né, detector exposto à radiação, forma par de íons, né, com elétrons das últimas camadas, energia de ligação de 10 a 20 eletronvolts, e os elétrons, né, recebem energia suficiente para se desprender, né, entre 25 e 42 eletronvolts. E isso faz com que a gente consiga detectar a presença dessa radiação, porque dentro desse volume sensível à radiação, né, o detector, a parte que é positiva vai para o cátodo e a parte negativa do átomo, né, em si, vai para o anodo. Lá na frente a gente vai observar. Os detectores, eles são compostos no seu interior por misturas de gases, como hélio, argônio, como a gente vai ver aí. E dependendo do tipo de energia, né, o tipo de gás, a gente vai ter uma energia diferente para cada tipo de situação, para cada tipo de sensibilidade. Né? Eu tenho mais ou menos sensibilidade. Bom, como funcionam os detectores a gás? Aqui a gente vê uma radiação entrando, ele passa por aqui, interage, aí ele provoca uma ionização, e aí na parte central é o anodo, e essa parte lateral que envolve todo esse gás é o cátodo. Então, o íon negativo, ou o elétron, no caso, vão em direção ao anodo, e o ânion, que é a parte positiva, vão em direção ao cátodo. Né? Então gera-se um pulso elétrico, e esse pulso elétrico é capaz de ser analisado por um sistema, ok? Os detectores de radiação, né, ele tem uma tensão, uma intensidade do campo elétrico que eles precisam trabalhar. Então a gente tem aqui, nesse eixo, a intensidade do campo elétrico que eles trabalham, e aqui o diferencial de potencial. Né? E cada equipamento vai trabalhar em uma determinada zona de energia e de dependência energética, né? Diferencial de potencial em voltagem. Então, por exemplo, a zona da câmara de ionização, ele vai até 300. Começa aqui e vai até 300. É todo esse espaço que a gente tem aqui. Ó. Então, zona proporcional, né, zona de câmara de ionização, vai até aqui. Na parte de contador proporcional, ele chega nessa parte aqui. A zona, né, de proporcionalidade limitada é aqui. E a zona do Geiger-Müller vai de 700 até 1000. Né? Então, essa é a zona que a gente trabalha com os detectores de Geiger-Müller. E a zona de descarga contínua, né, que são os outros tipos de detectores. Ok? Então, a gente continua aqui na câmara de ionização, ok? Essa câmara de ionização, né, ela tem um equilíbrio eletrônico. Quando a intensidade do campo elétrico no interior do detector a gás é tal que todos os íons gerados em seu interior são coletados por seus eletrodos, né? Baixo valor de corrente, entre 10 e 14 amperes,
O valor do sistema, né, de medida deve possuir uma boa exatidão e precisão, requerendo com isso circuitos eletrônicos sofisticados e caros. Então, quando a gente fala de câmaras de ionização, nós estamos falando de equipamentos que vão ser utilizados, por exemplo, para fazer um levantamento radiométrico de uma clínica de radiologia. E aí eu estou falando de equipamentos, por exemplo, uma câmara de ionização na marca Nomex, por exemplo, estou falando na faixa de 100 mil reais, 200 mil. Então são equipamentos muito caros, tá? Então é bem complicado a gente ter esses equipamentos, né? Comprar esses equipamentos. Não é um equipamento muito barato. Por isso que um levantamento radiométrico é tão caro. Aqui a gente tem uma câmara de ionização, a Victoria Trim, né, um modelo mais antigo. Radiação beta, gama e raio-x. Depende das condições climáticas, né, ou seja, a temperatura, a umidade e tal. Ele tem uma baixa dependência energética, né, ou seja, ele dá uma resposta bacana, mas com uma energia baixa. A resposta é lenta e é de médio custo. Tá? Lembrando que médio custo em radioproteção não é tão médio assim. Câmara de ionização, né? Característico tipo de gás do ar, voltagem de 80 a 300 volts, né? Utilizado em áreas médicas e industrial, alcance de 30 milisievert hora, 3 REM hora, né? A 5 sieverts, 500 REM. De preço de médio a alto, depende do que a gente vai utilizar, ok? E aí a gente passa para caneta dosimétrica, né? A caneta dosimétrica ela está sendo substituída pelo BIP integrador de dose, ok? Ele é um dosímetro individual, né? O profissional, por exemplo, da área industrial, ele vai começar a trabalhar nessa área, ele vai receber essa caneta dosimétrica, vai trabalhar durante o dia e no final do expediente, uma pessoa responsável pelo serviço de radioproteção vai pegar e vai colocar toda essa informação em um sistema, né, para fazer o que a gente chama de controle, né, da dose operacional naquele dia que ele estava trabalhando. Isso aqui é um tipo de detector de leitura direta, ou seja, não preciso de um laboratório para enviar ele para fazer a leitura. Aqui é a caneta dosimétrica e quando eu coloco, né, olho por aqui e aponto ele para a luz, eu consigo observar de 0 até 300, 350, 325, 350, 375, 400 Huygens de exposição, né? Então a gente tem um capacitor carregado, né, submetido a um campo de radiação. Haverá uma pequena corrente elétrica entre as duas placas devido à ionização de ar entre as mesmas, né, descarregando o capacitor. A descarga proporcional ao campo de radiação. Então a caneta ela é carregada e aí conforme ela é exposta a um campo de radiação, ela vai descarregando esse capacitor. Conforme ele vai descarregando, esse fiozinho que aparece aqui, ó, ele vai se movendo e vai mostrando para a gente quanto o operador foi exposto de radiação durante aquele período de trabalho. A gente existe caneta, né, para várias aplicações. Esse aqui é o carregador, ele trabalha com uma pilha, aqui você abre, desenrosca, ele tem uma lâmpadazinha, e essa parte aqui de baixo da caneta você abre, enrosca aqui, e ele vai acender a luz, e você vai começar com o botãozinho que tem do lado aqui, ó, você vai começar a carregar, né, e descarregar, até que aquele ponteirinho vá para o zero. E aqui nas canetas dosimétricas a gente tem de 0 a 2 miligrays, de 0 a 0,05 miligray, de 0 a 0,5 gray e de 0 a 2 grays, né? Então assim, ó, sensível, e aí vai diminuindo a sensibilidade, diminuindo. Então cada utilização dessa aqui, né, cada caneta dessa aqui tem uma aplicabilidade. Então, o tipo de energia que você vai trabalhar, o tipo de fonte que você vai trabalhar, ok?
Aqui é a escala, né, a câmara de ionização que acontece, o diafragma, blindagem, né, eletrônica, e aqui a gente tem a escala e o fiozinho, né, a lente da objetiva e a lente que a gente consegue enxergar. Aqui é para você conectar a caneta para fazer o carregamento dela, e nesse botãozinho aqui você zera a caneta, né? Gira para um lado ou para o outro e você zera a caneta. Ok? Bom, contador proporcional, né? Mede radiações de beta, alfa e X, tá ok? Ótimo para medidas de baixa atividade, baixa energia, avalanche Thomson, de, né, multiplicação gasosa, amplia, né, a carga formada pelos pares de íon originais criados no gás. Então, por isso que a gente consegue medir baixas atividades e baixas energias por causa da avalanche Thomson. Tá? Íons negativos colidem com outros elétrons, né, do meio, arrancando dos átomos. Isso aqui, na realidade, né, íons negativos colidem com outros elétrons do meio, arrancando-os dos átomos. Isso aqui é uma ionização indireta que acontece por causa da avalanche Thomson. A gente vai ver mais à frente, tem uma imagem que mostra um pouco sobre a avalanche Thomson, né? O pulso de saída proporcional, né, à quantidade de energia entrega pela partícula ou fóton original. Terá a quantidade de energia original multiplicada por aproximadamente 104 vezes. Né? O que acontece? Como ele é um contador proporcional e ele trabalha com baixa energia e baixa atividade, para que esse dado possa ser lido com melhor precisão, a gente faz uma multiplicação, né? O equipamento faz uma multiplicação, multiplica ele por 104 vezes, aproximadamente. Isso tudo para poder gerar uma maior confiabilidade no equipamento. Né? As características, né? Tipo de gás, nitrogênio, hidrogênio, gases nobres, né? E algumas misturas dos mesmos, tá? Voltagem de 300 a 800 volts, utilização na medicina, indústria e pesquisa, né? Alcance de 100 a 500 mil contagens por minuto. O preço é de médio a alto, ok? E aí a gente tem aí o contador proporcional, a geometria deles, né, como eles funcionam, né, independente das condições climáticas, baixa dependência energética, resposta rápida, porém um alto custo. Né? E aí o contador Geiger-Miller, né, a gente consegue ver beta, gama e raio-x. Na verdade, são raríssimos equipamentos que veem raio-x. Na realidade, a gente vê mais gama e beta, porque eles conseguem atravessar a janela de mica aqui com grande facilidade. O raio-x é mais difícil a gente ver com o contador Geiger-Miller, quase impossível, porque o tempo morto do equipamento é muito grande. E aí a gente lembra que raio-x é gerado de forma pulsada, e uma radiação gama ela é gerada de forma contínua. Então, o tempo morto do equipamento não é tão levado tão em conta para a radiação gama, mas para o raio-x o tempo morto não é tão interessante. Né? Alta dependência energética, resposta rápida e baixo custo. O contador Geiger-Miller hoje, a partir de R$3.000, você compra com calibração e tal. Existe, inclusive, alguns contadores Geiger, que é um acessório que você conecta no telefone celular, baixa um aplicativo e ele vai te dar uma ideia do que tem de radiação. É claro que isso não consegue calibrar, mas para você saber se existe uma radiação ou não em algum lugar, é até válido. Por exemplo, no Japão, como Fukushima e tal, o pessoal compra isso para saber se está numa área contaminada ou não, uma área de risco ou não. Tá? Bom, a multiplicação gasosa, né, ou ampliação, né, da carga, né, formada pelos pares de íons originais criados no gás, provocam uma cascata de elétrons em direção ao campo, ao eletrodo central. Okay?
Então, o contador Geiger-Miller ele vai fazer uma multiplicação gasosa. Que acontece? Ele amplia a carga formada pelos pares de íons, os íons, né? O que é o íon? É o átomo que perdeu a sua energia ou positiva ou negativa, né? E provoca uma cascata de elétrons em direção ao eletrodo central. Então, isso é uma multiplicação. Cada par de elétrons original, né, resulta em um pulso extremamente alto e de grande amplitude, simplificando os circuitos eletrônicos do detector. Então, você tem o detetor e você tem o circuito eletrônico. Então, essa produção de pares, e ela gera um pulso de amplitude muito alto, acaba facilitando toda a montagem do equipamento na sua parte eletrônica. Bom, indicam ordem de grandeza de um campo de radiação com uma precisão de 5 a 10%, é uma boa precisão, ok? Aqui a gente tem um sistema de avalanche Thomson, né, e o sistema funciona da seguinte maneira, né? Ele produziu um elétron, o elétron interage com o outro, produz outros elétrons e assim ele vai produzindo vários, como por exemplo aqui, ó, um ionizou outro, ionizou aqui, surgiu outro elétron, ionizou aqui, surgiu outro elétron, ionizou aqui, surgiu outro elétron, e ele vai ionizando, ionizando, ionizando até chegar aqui na parte do anodo, a parte positiva. E aí, conforme ele ioniza, o íon negativo vai subindo até a região, né, do cátodo, ok? Então, essa é uma formação básica e a alta tensão, né, a alta tensão, perdão, a avalanche Thomson proporciona essa formação dessa imagem para a gente, ok? Os contadores Geiger-Miller, a gente tem vários modelos de contador Geiger-Miller. Por exemplo, a gente tem esse aqui da GPR, MRA, perdão, MRA, a gente tem esse equipamento aqui da MRA com sonda externa. E a gente tem o mesmo equipamento aqui da MRA, que é um GP500, que é com sonda interna. Esse aqui é um GP500, esse aqui eu não sei se é um GP500, acho que não. E eu tenho outros modelos de equipamentos de Geiger-Miller aqui, ó, com sonda interna, né? Este aqui também, né? Esse aqui também. Esse aqui tem várias funções, ele muda de escala sozinho. Esses aqui, ó, são todos com escala automática, né? Aqui a gente tem um outro com escala automática. Ele acende a luz do display para você trabalhar num lugar mais escuro. Aqui também, liga e desliga o alarme, né? Verificação da bateria. Aqui, por exemplo, eu tenho fundo de escala, né? Eu tenho que verificar qual é o limite de radiação e multiplicar, né? Nesse botãozinho assim eu tenho desligado, bateria, teste de bateria, vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000. E aí eu vou multiplicar pela escala que vai aparecer para mim lá no fundo de escala. O que é o fundo de escala? É o fundo aqui, ó. Né? Então dá para a gente explicar um pouquinho melhor, né, na próxima imagem aqui que aparece para a gente. Seguinte, eu vou ligar o equipamento e aí eu vou botar no botão teste bate. O teste bate, esse ponteirozinho aqui, ele vai vir até aqui embaixo, ok? Quando ele chegar aqui, ó, passar daqui, sinal de que a bateria está ok. Se eu ligar e o ponteiro ficar aqui, nessa faixa aqui, ó, abaixo, é sinal de que a bateria não está ok, eu tenho que trocar essa bateria, ok? Você vê que tem 0 e 0,2. Você vai pegar e vai multiplicar, por exemplo, se eu tenho, vou botar uma caneta aqui, se eu tenho uma escala vezes 10, eu vou multiplicar 10 e o ponteiro parar aqui, ó, 10 vezes 0,2. Então, você vai pegar e você vai fazer o cálculo, né? O cálculo você faz de cabeça. É simples, 10 vezes 0,2, que vai dar igual a 2 mRT/hora, ok? Se você vai para uma escala, por exemplo,
você tem uma segunda escala, vezes 100. E ele bateu aqui, você já vai ter 100 vezes 0,2, que vai dar igual a 20 miliroentgens. E aí tem equipamento que ainda tem mais uma escala, que é o vezes 100 mil. Ok? Então, 1000 vezes 0,2, que vai igual a 200 miliroentgen-hora. Ok? Então, essa é a utilização da escala. Vamos dizer que você está perto de uma fonte que está te dando aí 200 miliroentgen-hora. Se você está trabalhando com uma escala vezes 10, né, ele vai chegar e vai botar aqui, ó. Pô, você não vai conseguir. Mas se você chegar e jogar a escala lá em cima, ele vai chegar e vai vir até aqui e vai parar aqui, ó. Você joga a escala vezes 1000, ok? A gente vai ter uma aula presencial sobre isso e aí a gente vai entender como é que funciona esse sistema de escala. Monitores individuais, né, e sonoros, tipo BIP. A gente trabalha com esse equipamento, né, e ele vem substituindo a caneta dosimétrica. Por quê? Ele faz o serviço dos dois, tanto da caneta dosimétrica quanto o BIP. Né? A gente chama de BIP integrador de dose. O que é esse BIP integrador de dose? A gente tem um equipamento que, a partir de um determinado nível de radiação, ele começa a bipar para você sair daquele lugar que o nível de radiação está muito alto. Então, ele emite um alarme, como esses dois aqui, por exemplo, esse equipamento e esse equipamento aqui, a gente só bipa. E esse equipamento aqui, além de bipar para você, ele te dá a quantidade de milisievert hora você absorveu no momento em que você está trabalhando. Então, ele substitui a caneta dosimétrica. Então, antigamente, a gente trabalhava com um equipamento como esse aqui, e mais uma caneta dosimétrica. E aí a caneta dosimétrica está sendo substituída por esse equipamento. Né? Porque eu consigo ver a quantidade de radiação absorvida naquele dia de trabalho, naquele período de trabalho, mas se eu entrar num campo onde a dose estiver, a radiação estiver muito alta, né, tem um campo de radiação muito alta, ele começa a apitar para mim, dizendo que eu tenho que sair daquela região. Então a gente tem aqui os monitores, né? Dá uma ajustada aqui, não. Monitores utilizados em emergência radiológica, o SAED, RD e CENEM, né? São todos órgãos de proteção radiológica, né? Aqui a gente tem uma maleta E600 com sonda pancake, sonda diária e tal, e uma sonda que a gente consegue visualizar a parte de nêutrons, um Geiger-Müller maleta E500, são dois Geiger-Müller com sensibilidade diferente, e um outro Geiger-Müller com duas sondas de área, mais uma sonda pancake, e um cintilômetro, que é um contador proporcional. E esse teledetector, que é um detector de radiação, que ele estica e vai a 3, 4 metros de distância, e aí você consegue medir a quantidade de radiação sem chegar tão perto do equipamento, do material que você quer medir. Né? Aqui nessa maleta, uma maleta Herbline, né, a gente consegue visualizar o seguinte, ó, ele vai de 0 a 2 Roentgens-hora, e esse aqui ele vai de 0 a 50 miliroentgen-hora e de 0 a 60 mil contagens por minuto, né? Sonda de superfície e uma sonda de área. Então, cada um tem a sua aplicação. A gente passa por uma outra maleta aqui, que a gente tem duas sondas de superfície e uma sonda de área. Né? Sonda de superfície, ela funciona muito para ver região contaminada, material que caiu sobre uma determinada região. Ok? Aí está o teledetector, né? E como ele é utilizado, né? A escala de 0 a 99 Reinhold, né? Um braço de 3,85 centímetros,
tá? Escala graduada em mili-Roentgen e Roentgen-hora, isso aí é um digital, existem os analógicos também, e a maneira como é trabalhado o equipamento, né? À distância a gente consegue, né, o operador consegue verificar qual é a radiação que está perto do equipamento. Os medidores do tipo pancake a gente vai utilizar muito em medicina nuclear, para verificação de bancadas, para ver se tem algum material que pingou, que caiu em cima da bancada, perto da cabine, dentro da cabine de manipulação, a capela, né? Para a gente observar se tem algum material ali naquela região fazendo alguma contaminação. Ou, no caso de um acidente, eu preciso verificar se algum funcionário foi contaminado com material radioativo. Então, na região das mãos, na região do corpo, eu vou passar esse detector bem devagarzinho e vou observar nessa região aqui o quanto que ele está me dando de mili-Roentgens hora. Tá ok? Os detectores de cintilação, né, eles servem para medir alfa, beta, gama e X. Né? A interação da radiação com o meio detector recita alguns elétrons, né, que mudam de órbita de energia superior, ou seja, a radiação entra no material sensível e aí o átomo daquele material, o elétron passa de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Quando ele retorna para a camada mais interna, ele libera uma energia em forma de luz. A conversão da luz em corrente elétrica é feita através de uma fotocélula multiplicadora, a gente já falou sobre essa fotocélula multiplicadora aqui, que ele é acoplado a um cristal, né? Um cristal cintilador. A gente tem cintilação, cristais cintiladores, né? Com materiais orgânicos e inorgânicos. Aqui está o painel, como é que funciona o equipamento, né? Na setinha vermelha, a gente coloca ele para trabalhar em contagens, de 0 a 500 contagens por segundo, de 0 a 5.000 contagens por segundo, né? E na setinha marronzinha, que é essa aqui, né? A gente vai trabalhar de 0 a 150, de 0 a 1.500 e de 0 a 15.000. E aqui você regula, né? Aqui está a seta, eu vou trabalhar aqui com contagens de 0 a 500 e de 0 a 5.000. E aqui eu vou trabalhar com contagens, né, de 0 a 150 e de 0 a 15.000, ok? Então, basicamente é esse. Esse detector que a gente está vendo aqui é cloreto de sódio com talho, ok? É o NaL, é o sódio, e o Tl é o talho. Esse equipamento ele é ligado a um sistema que é uma fotomultiplicadora. Nessa região a gente vê aqui o fotocatodo, o cristal vai estar acoplado aqui, e aqui a gente tem de 8 a 10 dinodos. Como é que funciona esses dinodos, né? Quando a luz gerada pelo cristal bate aqui, ele se transforma em um elétron, que está mostrando, né? A luz bate aqui, ele se transforma num elétron, esse elétron bate num dinodo, esse elétron se transforma em 2, se transforma, cada um vai se transformando em 4 ou 3, e aí ele vai aumentando a quantidade de energia. E aí ele vai somando essas energias e cria um pulso, né? Esse pulso vai ser lido pela eletrônica do equipamento e aí vai gerar um sinal que eu consigo analisar esse sinal. Bom, os detectores de nêutrons, né? Esse detector é um dosímetro de albedo. Nêutrons rápidos são transformados em nêutrons lentos ao interagir com o material hidrogenado, ou seja, material que contém uma grande quantidade de hidrogênio. Nêutrons lentos, né, interagem com o meio do detector, o BF3, triofluoreto de bório 3, né, produzido por radiações secundárias, como partículas alfa ou beta, ou radiações de fótons, como raio-x ou raios gama. Né? E aqui a gente vê a construção de como é o dosímetro de albedo. Mas mais à frente a gente vai ver como é que funciona isso. Ele é um triofluoreto de bório, né? Tipo de detectores de nêutrons. Né? A gente tem contador proporcional, contador Geiger-Müller, e a gente tem o triofluoreto de bório, que é, no caso, um outro material para fazer a detecção de nêutrons.
Como é que funciona esse dosímetro de albeto, né? Dentro do dosímetro de albeto, a gente tem dois cristais termoluminescentes, dois TLDs. Um fluoreto de lítio 600 e um fluoreto de lítio 700. Qual é a grande jogada aí, né? A gente tem um fluoreto de lítio 600 que é sensível a gama e nêutrons. Ele capta todas as duas radiações e ele armazena a energia dessas radiações. Só que quando a gente fala em fluoreto de lítio 700, ele é sensível somente à radiação gama. Então a gente soma os dois, faz a soma da radiação que bateu no 600 com a que bateu no 700, e depois você faz a subtração, né? Ou seja, subtrai um do outro. Então, assim, deu tanto no fluoreto de lítio 600, deu tanto no fluoreto de lítio 700. E aí eu pego e subtraio o valor obtido do 700 do 600. E aí eu vou ter a leitura de nêutrons. Tá? É basicamente dessa forma. Então, assim, pegou os dois cristais, esse cristal 600 deu tanto, esse cristal 700 deu tanto. Então, eu vou pegar, eu vou subtrair o valor de 700 do 600 e vou ver quanto de radiação foi absorvido em forma de nêutrons. Ok? Então, basicamente, é esse o funcionamento. Aí está o dosímetro por dentro, né? Os cristais ficam aqui dentro, são dois cristalzinhos, um na região anterior do paciente e outro na região posterior do paciente. Aqui a gente tem um detector Geiger-Müller com triofluoreto de bório, como havia falado no slide anterior, nesse slide aqui, ó, né? Envoltório em triofluoreto de bório, no contador Geiger-Müller e contador proporcional. Ok? E aí ele consegue fazer uma leitura para mim e transformar e dar esses dados para mim na hora. Não preciso levar para um laboratório para fazer a leitura. Bom, teste, né, dos detectores de leitura direta e indireta. A gente tem aferição e calibração. Quando a gente fala em aferição, é um teste que nós fazemos todos os dias antes de começar a trabalhar. Isso é muito importante e é legal que vocês tomem nota disso. A aferição a gente faz todo dia no início do trabalho, tem um protocolo, todo um procedimento para se fazer. Cada equipamento faz essa aferição de uma forma complicada, diferente, tá? Umas de formas mais simples, outras de formas mais elaboradas, mas todas elas seguem um padrão, um protocolo. Já a calibração, quem faz é o laboratório. Aqui no Rio de Janeiro, normalmente é o Laboratório de Ciências Radiológicas, LCR do Fundão, da UFRJ, e a calibração é feita por eles lá, ok? Na aferição dos detectores, a gente vai fazer diariamente, a gente utiliza fontes de césio, tá? Césio 137, com uma quantidade de dose de atividade na faixa de 9,9 microcurie. Então, são fontes com uma atividade muito baixa, né? E o controle realizado pelo usuário para, né, certificar-se, né, que o detector mantém-se com as mesmas características que possuía na época da sua última calibração. Ou seja, a gente vai fazer esse controle para que o equipamento mantenha as características das últimas calibrações que ele fez, ok? Uma observação: para se ferir um instrumento, né, normalmente utiliza-se fontes padrões de controle, que são essas fontes que eu acabei de falar para vocês, né? A gente pode ver aqui, ó, Césio 137, Césio 137, 10 a menos 2 microcurie, o número e tal, o número da fonte. Aqui a gente tem, ó, Césio 137, o número da fonte, LMN, né, e aonde é guardada a fonte, e ela é guardada também num potinho dentro de um cofre para fazer a calibração desse material. Bom, a calibração, né, é um fator multiplicativo dado por um laboratório padrão, então tem que ser um laboratório certificado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, ok? Que quando aplicada a leitura do instrumento obtém-se um valor real da exposição. Atualmente realiza-se um ajuste, né, no equipamento, de modo que o fator de calibração seja sempre igual a 1,
ou seja, multiplicativo de 1, ou seja, o que tem que aparecer no monitor tem que ser multiplicado por 1, então vezes 1 é aquele valor mesmo, e aí você vai ter uma ordem exata. Normalmente tem um fator de calibração para cada escala do instrumento, então a gente vai calibrar cada escala. Se um equipamento tem 1, 2 ou 3 escalas, você vai calibrar 1, 2 ou 3 escalas. Então, quanto mais escalas você tem, mais calibração você faz. Se por algum motivo for necessário uma manutenção do instrumento, né, o fator de calibração deixa de ter validade. Ou seja, caiu e precisa fazer algum reparo nesse equipamento, eu tenho que fazer uma nova calibração. A calibração ela é feita de tempos em tempos. Isso vai variar de acordo com o fabricante e de acordo com a norma, né? O que vencer primeiro. Por exemplo, se a norma fala em 1 ano ou 2 anos, né? Por exemplo, vamos dizer, uma norma fala que a cada 2 anos você tem que calibrar o equipamento, mas o fabricante fala que a cada 2 anos você deve calibrar, a cada 1 ano você deve calibrar o equipamento, você vai seguir o manual do equipamento, ou seja, todo ano você faz a calibração desse equipamento, ok? E aí um pouquinho de instruções gerais para o uso de monitores individual. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas é importante a gente já começar a frisar aqui para vocês, né? O monitor individual é o dosímetro, é aquele dosímetro que a gente usa na altura do tórax, né? Então, deverá ser exclusivamente durante o período de trabalho na instituição, setor para a qual foi cadastrado, não utilizar o monitor sob hipótese alguma quando for submetido a exame médico ou terapia com radiação, ou seja, o monitor só serve para medir a dose de radiação no trabalho, tá? Se você vai fazer um exame de raio-x ou vai fazer uma radioterapia, ou o que for que seja, você não deve estar usando o seu monitor. Ao término do expediente ou tarefa, os medidores deverão ser devolvidos ao supervisor ou guardados em local apropriado, junto com os demais monitores e o medidor de controle, né, o monitor de controle. A gente chama esse monitor de controle de dosímetro padrão. Tá? Esse dosímetro padrão ele vai funcionar da seguinte ordem. Você tem um detector de radiação, né, ele está lá, junto com todos os outros. E você vai guardar ele num quadrinho, numa área que não tenha radiação, ou longe das fontes radioativas. E ele vai medir o quanto de radiação tem no momento ali naquela salinha. E aí toda a dose que for absorvida pelo dosímetro padrão vai ser descontada da dose dos outros dosímetros. Porque enquanto o dosímetro estava ali perto do dosímetro padrão, ele não estava recebendo dose, você não estava trabalhando. Então, essa dose não deve ser computada, ok? Então, assim, junto com demais monitores, um monitor de controle, em ambiente com pouco úmido, de temperatura amena e mais afastado possível de fontes emissoras de radiação, como eu tinha falado. Bom, o monitor deve ser usado, né, de maneira visível, com a identificação voltada para frente. Outros objetos não podem ficar na frente do monitor, tá? Ou entre o monitor e o corpo, ou seja, bota no jaleco e deixa ele no jaleco, bota na camisa, no uniforme e deixa ele na camisa. Evitar maus tratos ao monitor, sobre hipótese alguma utilizar um monitor de trabalho ou de controle de outra pessoa, ok? Qualquer perda, né, do monitor ou problema deve ser comunicado imediatamente ao serviço de proteção radiológica, né, da instalação. Na eventualidade de acidente radiológico suspeita, encaminhar os monitores, né, dos usuários e solicitar avaliação urgente. Afasta eles até a leitura e a chegada de um dosímetro para repor esse dosímetro que foi enviado. Tomar conhecimento dos relatórios mensais de dose. Então, toda vez que a gente manda o dosímetro para a empresa que faz a leitura deles, eles mandam um relatório de dose, e aí a gente tem que observar se essas doses estão sendo devolvidas. Os monitores e o monitor de controle deverão ser devolvidos imediatamente após o período de utilização.
após o recebimento dos monitores. Tá ok? Posicionamento em relação ao anel dosimétrico, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com fontes, traçadores radioativos, no caso da indústria, ou medicina nuclear, né, que a gente vai trabalhar com TECNES e tal, o posicionamento do anel dosimétrico no dedo depende da prática de trabalho e da geometria da irradiação das mãos do usuário. Então, por exemplo, se a fonte de radiação vem nesse sentido, no caso, por exemplo, de um equipamento de hemodinâmica, o anel dosimétrico deve ficar voltado com o cristal para cima. Se você vai manusear a fonte radioativa, a parte sensível do detector deve ficar voltada para a palma da mão, porque a radiação vai chegar na mão nesse sentido. Então a gente tem que pensar bem como a gente vai trabalhar e como a gente vai colocar esse anel dosimétrico no dedo, né? Quando trabalhar, fazer sempre o uso de luvas. O monitor deverá ser sempre usado no interior dessa luva para evitar o risco de contaminação, né, que vai possibilitar a sua avaliação, ok? Então, esses são os cuidados básicos que a gente deve ter com os anéis dosimétricos, beleza? A gente termina por aqui nessa aula, a parte de medidores de radiação ionizante. Vocês vão assistir esse vídeo, dão pause durante o vídeo, anotem as dúvidas de vocês e entrem em contato comigo, passem as dúvidas para mim, ok? A gente se encontra na próxima aula. Um abraço e até mais.